Uma enfermeira tímida é ridicularizada por um homem arrogante. Cirurgiões que a chamam de inútil e incompetente diante de todos os funcionários do hospital. Mas quando terroristas invadam o pronto-socorro e façam reféns. Exigir que alguém opere em um homem gravemente ferido em 10 minutos ou todos morrem, inclusive aqueles mesmos médicos que zombou dela, paralisada de terror. A frágil enfermeira que mal conseguia segurar uma bandeja sem tremer, de repente agarra um bisturi, assume o comando da operação sala sob fogo cruzado e executa um procedimento realizado por apenas uma pessoa no mundo poderia executar, revelando que o rato era na verdade uma lenda militar, todos sabiam. O pensamento estava morto. Se você quiser ver o que acontece quando os quietos finalmente dê o troco, clique no botão de curtir agora mesmo. Agora, deixe um comentário me dizendo, você teria coragem de se esconderem à vista de todos? Assine para não perder nada. Não percebo o que acontece quando sua verdadeira identidade é revelada. Está exposto. O relógio acima da enfermeira posto no Mercy General Hospital em Chicago, eram 21h47 quando o Dr. Marcus Thornton decidiu destruir o de alguém. Noite. Ele estava de pé na mesa central, braços cruzados sobre seu branco e imaculado casaco, seu relógio caro chamando a atenção do luz fluorescente enquanto ele gesticulava dramaticamente para a pequena multidão de moradores e enfermeiros se reuniram ao redor dele. Seu alvo estava a apenas 4,5 metros de distância. Curvada sobre um carrinho de medicamentos, tentando para se tornar invisível. Deixe-me dizer-lhe algo sobre competência, Dr. Thornton anunciou. Sua voz carregando através do departamento de emergência com a projeção prática de um homem que adorava o som da sua própria autoridade. Enfermeiras de verdade, aquelas que pertencem a um centro de trauma de nível 1, eles se movem com propósito. Eles antecipam necessidades. Eles não fiquem aí tremendo como um chihuahua toda vez que alguém pergunta a eles para iniciar uma linha intravenosa. Várias enfermeiras. Lançou um olhar desconfortável em direção ao carrinho de medicamentos. Sarah Mitchell não olhe para cima. Ela manteve a cabeça baixa, suja. Seus cabelos loiros caíam para frente, escondendo o rosto, seu pequeno corpo de 1,62 metros curvado enquanto organizava as seringas com tremor mãos. Afogando-se em um azul médio enorme uniforme cirúrgico que pendia solto em seu estojo compacto físico atlético. Ela parecia mais uma estudante de enfermagem mais assustada do que uma enfermeira registrada. Quer dizer, olha só para ela, Thornton continuou, demonstrando entusiasmo pelo seu tema. Ela está aqui há 2 meses, e nunca vi lidar com um trauma. Caso. Toda vez que o helicóptero traz um ferimento por arma de fogo ou um acidente de trânsito. Onde está Sarah? Ah, é verdade. Ela está repentinamente muito ocupada. Reabastecendo o estoque de curativos adesivos. Armário. As mãos de Sarah tremeram ainda mais, mas ela não disse nada. Ela se concentrou em si mesma. Tarefa: contar doses de medicamentos, dela olhos cinza azulados fixos para baixo. O fino cicatriz acima da sobrancelha esquerda, geralmente escondida pelos cabelos, captou a luz por um instante, enquanto ela virava a cabeça. Dr. Thornton criticou Jessica Shen, uma das enfermeiras do pronto-socorro que realmente tinham coragem. Talvez seja melhor pegar mais leve. A Sarah ainda está aprendendo. Aprendendo. Thornton zombou. Ele caminhou em direção ao carrinho de medicamentos. Sapatos de couro italiano fazendo barulho ao serem tocados piso polido. Ele parou abruptamente atrás de Sarah, pairando sobre ela. Aos 61 anos, ele era muito mais alto que a sua pequena estatura. Mitchell, quanto tempo leva para organizar um carrinho de medicamentos? Você já foi? Estou aqui parado há 20 minutos. Você está com medo de que o Adavan te morda? Os ombros de Sarah se curvaram para frente, mesmo mais.
Desculpe, doutor, ela sussurrou. A voz dela era quase inaudível. Eu só quero certifique-se de que as doses estejam corretas. Eu não você quer cometer um erro. Você é o erro, disse Thornton, e alguns dos moradores riram. Vou falar com a administração. Precisamos de enfermeiros que consigam trabalhar sob pressão. Pressão, não plantas ornamentais que ocupar espaço. As mãos de Sarah agarraram-o na beira do carrinho, nós dos dedos brancos. Mas ela não se virou. Ela não defender-se. Ela apenas assentiu. Uma pequena movimento derrotado. É isso que o pensamento, disse Thornton com satisfação. Ele se afastou, seguido por sua comitiva. Deixando Sarah sozinha. Jéssica aproximou-se e tocou no ombro de Sarah. Delicadamente. Ei, não deixe que ele te afete. Thornton é um idiota. Todo mundo sabe. Está tudo bem, disse Sarah suavemente. Ele ainda não está fazendo contato visual. Ele é certo. Eu não sou muito bom nisso. O quê? O que ninguém viu foi o jeito que a mandíbula de Sarah se abriu. Cerrou os dentes ao entrar no vazio sala de suprimentos. O que ninguém percebeu foi como suas mãos trêmulas ficaram perfeitamente fique firme no momento em que a porta se fechou atrás de você. Ela. O que ninguém sabia era que Sarah Mitchell não era seu nome verdadeiro. E o da última vez que alguém subestimou ela estava em um complexo na Síria, e essa pessoa não viveu para fazer o mesmo erro 2 vezes. Ela tirou uma pequena moeda de prata do bolso do uniforme dela e esfregou com o polegar. A gravação estava desgastada e lisa. Equipe de Vrel 3 Valkyria. Ela fechou os olhos e pegou uma respiração lenta. Você não é mais ela. Ela sussurrou para si mesma, você é Sarah. Você não é ninguém. Você está seguro. Ela colocou a moeda, voltou para o bolso dela, o que a obrigou a ombros curvados novamente, e abriu a porta. A máscara voltou ao lugar. O departamento de emergência do Mercy General operava com base no caos controlado. Era 23h15 e a sala de espera estava lotada como de costume na noite de terça-feira multidão. Um operário da construção civil com um prego. Através de sua mão. Um estudante universitário com intoxicação alcoólica. Uma mulher idosa com dor no peito. 2 adolescentes que estavam em uma pequena colisão. Sarah passou por ela se mexeu como um fantasma. Ela trocou de cama. Lençóis. Ela feriu os sinais vitais. Ela documentou tudo meticulosamente. Falou em tom suave e apologético. Ela estava, ao que tudo indica, exatamente o que o Dr. Thornton havia dito. Peso morto. Às 11h43. Às 17h, ela estava na sala de descanso comendo um triste sanduíche de manteiga de amendoim de um marrom saco de papel quando 3 paramédicos arrombaram as portas da baía da ambulância com um paciente em uma maca. Precisamos de um médico, um dos paramédicos gritaram. Ferimento por arma de fogo no abdômen. Pressão arterial. Está em declínio acelerado. Ele está indo para o buraco. O doutor Thornton apareceu do sala de descanso dos médicos junto com o Dr. Rebecca Shu, residente do 2º ano. Eles todos convergiram para a sala de trauma 1. Sarah observava. Pela janela da sala de descanso. Ela viu o paciente, um jovem, talvez de 25 anos, latino, vestindo um branco ensanguentado camiseta. Os paramédicos estavam fazendo compressões torácicas. Compressões. Muito bem, pessoal, vamos lá. Thornton latiu, estalando as luvas. Traga-me um painel de trauma. Tipagem e cruzamento para 6 unidades. Mitchell. Sarah pulou, quase ela deixou cair o sanduíche.
Mitchell, entre. Aqui. Preciso de mais um par de mãos. Sarah se levantou lentamente, com os olhos arregalados. Eu não. Agora, Mitchell, ou você quer ver essa criança morrer? Sarah se remexeu. Para a sala de trauma 1, seus movimentos hesitantes. A sala já estava lotada. 2 enfermeiras, um terapeuta respiratório, Dr. Thornton, Dr. Chu e agora Sarah. Sangue estava por toda a parte. Os monitores estavam alarmes estridentes. BPS 70/40, um deles. A enfermeira gritou, ele está perdendo a consciência. Pressão, disse a doutora Chu, com a voz tensa. Com estresse. Mitchell, segure isso retrator, ordenou Thornton. Sarah ela se moveu para o lado da cama. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela estendia a mão para o retrator de metal. Ela o segurou e imediatamente seu tremor se transferiu para o instrumento. Pelo amor de Deus, Mitchell, mantenha calma, Thornton rosnou. Você está tremendo como uma folha. Desculpe. Desculpe, gaguejou Sarah. Com a voz embargada. Jesus Cristo, Thornton murmurou, alguém atire daqui. Shen, assuma o controle. Jéssica empurrou Sarah, agarrando o retrator. Sarah recuou, pressionando ela contra a parede, fazendo-se pequena. Seus olhos cinza-azulados estavam fixos em o chão, mas eles se levantaram por apenas um segundo. Uma única avaliação calculada da ferida do paciente, o ângulo do respingo de sangue, o posicionamento de as mãos de Thornton. O monitor de pacientes, ele está em estado crítico, disse o Dr. Chu. Gritou. Iniciando as compressões. Carga o desfibrilador para 200 Thornton ordenado. Claro. O corpo do paciente arqueou-se para fora da mesa. O monitor mostrou uma breve oscilação, depois estabilizou novamente. Nada, disse Jéssica. Ainda estou no VIB. Sarah observava de seu canto. Ela viu o que eles não estavam vendo. O sangue. Não vinha do ferimento de bala. Vinha de outro lugar. Ela viu a forma como as veias do pescoço dos pacientes estavam distendidas. Ela viu a traqueia. Desvio tensão pneumatotórax preso na cavidade torácica colapsando o pulmão comprimindo o coração. Ele precisa uma descompressão com agulha. Ela pensou que ela precisa disso agora. Mas ela não disse nada. Ela fiquei ali parado, tremendo. Inútil. Ele não está respondendo. O Dr. Chu disse, pânico. Insinuando-se em sua voz. Continue insistindo, Epi. Thornton estalou os dedos. As mãos de Sarah cerrou os punhos. Ela podia consertar isso. Em 30 segundos. Ela poderia resolver isso. Ela sabia exatamente onde colocar a agulha. Segundo espaço intercostal, hemiclavicular linha. Ela tinha feito isso em zonas de combate, em terra, no escuro, com balas voando acima da cabeça. Mas se ela fizesse isso, eles... Sei. O monitor continuou o plano, grito monótono. Hora da morte. 2352 o Dr. Thornton disse. Ele arrancou o seu luvas e as jogou no lixo. Droga, deixamos passar alguma coisa, disse o Dr. Chu. Disse baixinho. Fizemos tudo o que poderia, disse Thornton firmemente. Mitchell, você pode limpar. Sarah ficou paralisada, olhando fixamente para o homem morto, de 23 anos, filho de alguém. Morto porque ela tinha sido com muito medo de revelar seu disfarce. A equipe saíram. Sarah ficou sozinha com o corpo. Ela se aproximou da mesa lentamente, suas mãos trêmulas estendendo-se para feche os olhos do jovem.
Desculpe, ela sussurrou. Eu poderia ter te salvado. Ela limpou a sala de emergência em silêncio, limpando as superfícies metodicamente. Ela terminou e sentou-se no chão. No canto, abraçou os joelhos contra os seus peitos e pressionou a testa contra. Você não é mais um soldado. Ela disse para si mesma. Você não é médica. Você não é a Valquíria. Lá fora, o pronto-socorro continuou seu ritmo interminável. Mas algo havia mudado dentro de Sarah Mitchell. A máscara que ela usava era estalos. Às 0h47, o sistema de som do local começou a funcionar com estalos. Código prata. Código prata. Emergência departamento. Isto não é um simulado. Código prata significava uma ameaça ativa. Armado. Intrusos no hospital. A cabeça de Sarah ela se levantou num puxão de orelha. Seus olhos azul-acinzentados, que o que estava entediante momentos atrás, de repente, aguçou. Sua linguagem corporal mudou. Instantaneamente. Seus ombros se curvaram para trás. Sua respiração diminuiu. O tremor em suas mãos pararam completamente. Gritando. Irrompeu da sala de espera. Então tiros. Pop, 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 abaixem-se todos. Voz de homem, rugiu. Agora está no chão. Sarah ouviu um caos. Pessoas chorando, cadeiras raspando. Ela ouviu a voz do Dr. Thornton. Com a voz aguda de medo. Cale a boca. Outra tiro. Uma mulher gritou. Todos em pronto-socorro, saia daqui agora. Você tem 30 segundos, ou começo a matar pacientes. A mente de Sarah estava a mil. Ela não podia deixar. Isso acontece. Mas se ela interviesse, todos saberiam. Mas as pessoas estavam a morrer. Sarah Mitchell estendeu a mão, tirou o elástico do cabelo dela, e deixou seus cabelos loiros sujos caírem solta. Ela arregaçou as mangas da sua blusa esfoliantes, expondo os pequenos estilhaços. Cicatrizes nas mãos. Ela deu um passo profundo. Sem fôlego quando ela saiu do e foi para a sala de emergência. Quarto. Ela não estava mais andando como presa. Ela andava como uma predadora. A sala de espera do Mercy General tinha transformado em zona de guerra em menos de 90 segundos. Sarah encostou-se à parede. Logo na entrada do corredor que leva às salas de emergência. Sua mente automaticamente catalogando a situação tática com a fria precisão de alguém que tinha já fiz isso 100 vezes antes. 3 hostis. O atirador principal estava de pé no centro da sala de espera, uma Glock 19. Em sua mão direita, gritando ordens em inglês com sotaque, sírio do Oriente Médio dialeto, observou o cérebro de Sarah automaticamente. Ele vestia roupas civis, calça jeans, jaqueta escura, mas se moveu com postura militar. Atrás dele, mais 2 homens ladeavam a recepção, ambos armados com o que parecia ser um CZ Tcheco 75 pistolas, semi-profissionais, organizado. Isso não foi aleatório. Tiroteio. Aproximadamente 40 reféns foram feitos. No andar, pacientes, visitantes, funcionários, médico. Thornton estava de joelhos perto na mesa de triagem, seu rosto pálido, seu relógio caro captando a luz como suas mãos tremiam acima da cabeça. Brenda Williams, a enfermeira-chefe, estava de bruços. Ao lado dele, choramingando. Jessica Shin estava pressionado contra a parede perto do máquinas de venda automática, seus olhos arregalados com terror. Eu disse, todos aqui fora agora. O atirador principal rugiu, disparando outro tiro. Disparo no teto.
Placas acústicas choveu torrencialmente e várias pessoas gritaram. Toda a equipe médica, médicos, enfermeiros, todos. 30 segundos. A tática da avaliação prosseguiu no piloto automático. Líder hostil. Aproximadamente 510.180 libras, destro dominante. Domínio de armas. Ruim. Dedo no gatilho constantemente. Movimento brusco do focinho. Descarga de adrenalina. Afetando o controle motor fino. Segundo hostis protegendo a entrada principal. Nervoso. Verificando as portas constantemente. Elo fraco. Terceiro hostil, mais velho, mais calmo, profissional, a verdadeira ameaça. Ele estava de pé. Perto da saída de emergência com sua arma em uma posição baixa e adequada de prontidão, olhos escaneando metodicamente. O profissional era o tratador. Os outros dois eram músculo descartável. Você. O atirador principal. Agarrou pelos cabelos uma jovem auxiliar de enfermagem. E a puxou para que se levantasse. Ela não devia ter mais de 22 anos e ela estava soluçando incontrolavelmente. Vocês são da equipe médica. Sim. A garota gaguejou. Sou auxiliar de enfermagem. Por favor, não faça isso. Onde está o cirurgião de trauma? Onde fica o melhor médico? Ele pressionou a arma contra sua têmpora. As pernas da garota cedeu. Diga-me agora ou eu pinto a parede. Com seu cérebro. Doutor Thornton. A garota gritou. Doutor. Thornton é o presente. Ele está bem ali. O atirador empurrou-a de volta ao chão e a perseguiu. Em direção a Thornton, que parecia que ele pode vomitar. Você é cirurgião de trauma. Sou médico de emergência, Thornton. Disse, com a voz embargada. Eu sou certificado pelo Conselho em Medicina de Emergência e Trauma. Por favor, faça o que quiser. Cale-se. O atirador agarrou Thornton pelo seu de casaco branco e o ajudou a se levantar. Ele era surpreendentemente forte. Você vem comigo agora. Onde? Por quê? Por tontos a voz subiu uma oitava. Profissional hostil falou pela primeira vez com o tempo, seu inglês perfeito e sem sotaque. Temos um homem ferido dentro de um veículo. Lá fora. Estado crítico. Você vai operá-lo aqui neste hospital ou todos nesta sala morrem, começando com as crianças. Ele gesticulou com seu pistola em direção a uma mãe que segurava uma criança pequena no canto. A mente de Sarah clicou nas implicações instantaneamente. Combatente ferido. Não posso arriscar. Uma internação hospitalar comum. Polícia perguntas sobre prisão. Provavelmente envolvido em algo deu errado esta noite. Eles precisam de uma cirurgia de emergência não agendada. Isto não é terrorismo. Isto é desespero. Eu não consigo simplesmente funcionar sem autorização. Thornton gaguejou. Lá são protocolos, formulários de consentimento. É preciso contatar a equipe. O líder o atirador atingiu Thornton no rosto. Com a coronha da pistola. O médico caiu de joelhos, com sangue escorrendo do nariz dele. Ou você opera ou você assiste. Pessoas morrem. Escolha. Ok. Ok. Thornton soluçou, segurando o rosto ensanguentado. Eu vou faça isso. Só não machuque ninguém. Ótimo. O profissional hostil acenou com a cabeça para os seus companheiros. Tragam-no para dentro. Limpem o trauma. Bahia 1. Todos os outros ficam aqui no chão. Ninguém se mexe. Ninguém chama. Polícia.
Linhas telefônicas cortadas. Nós controlamos. As câmeras de segurança. Se alguém tentar, se você quiser ser um herói, começaremos a executar reféns. Entenderam? Murmurou-se. Um pressentimento. Uma onda se espalhou pela multidão. Sarah observou. Enquanto o segundo albergue ficava do lado de fora. Momentos depois, ele e outro homem, um quarto albergue Sarah não havia contabilizado pois foi carregado em uma maca. O homem em ele estava quase inconsciente, sua camisa encharcada de sangue, uma pressão improvisada curativa no abdômen dele. Sarah pegou um vislumbre do seu rosto enquanto eles passavam correndo. Jovem, talvez uns 30 anos, sem barba, middle oriental. O padrão sanguíneo na bandagem sugeriu uma penetração. Ferida abdominal, possivelmente no fígado ou envolvimento do baço. Ele estava em choque, pálido, respiração diaforética, rápida e superficial. Sem intervenção cirúrgica imediata e transfusão de sangue, ele teve talvez 20 minutos, talvez. Eles arrastaram Thornton em direção à sala de trauma 1. O profissional hostil seguiu, posicionando-se onde ele podia observar a sala de emergência. E os reféns? Militares inteligentes, treinamento com certeza. Sarah permaneceu imóvel no corredor, parcialmente escondidos nas sombras. Nenhum dos homens armados tinha, eles já a viram. Fizeram uma contagem de as pessoas na sala de espera, mas não tinha limpado as áreas traseiras. Amador erro. O profissional deveria ter sabia melhor. Ela tinha opções. O armário de suprimentos à sua esquerda continha medicamentos. Saxinalcolina, Propal, paralisantes suficientes para derrubar os 3 hostis se ela conseguisse se aproximar o suficiente para injetá-los. O carrinho de emergência perto à sala de trauma 2 tinha um desfibrilador. Tasers. Não foram as únicas coisas que entregaram choques elétricos. Os tanques de oxigênio estavam essencialmente bombas se você soubesse como usá-las e improvisar uma fonte de ignição. Mas qualquer ação agressiva colocou os reféns em risco. O profissional começaria a executar pessoas no momento em que ele percebeu que elas eram sob ataque. Contra-refém exemplar. Doutrina. Faça com que o custo da resistência seja calculado superior ao custo de conformidade. Portanto, Sarah fez algo mais difícil do que lutando. Ela esperou. Ela observou. Ela ouviu. Dentro da sala de trauma 1, ela podia ouvir a voz de Thornton aguda e em pânico. Preciso de enfermeiras. Preciso de uma anestesiologista. Não consigo fazer isso sozinho. Você tem 10 minutos para estabilizá-lo. A voz do profissional respondeu. Depois disso, nós vamos embora. Se ele morrer, você morrer. Trabalhar mais rápido. Eu nem sei o que estou olhando para a voz de Thornton. Rachado. O sangramento está por toda a parte. Preciso de ultrassom. Preciso de tomografia computadorizada. Preciso de você. Preciso parar de falar e começar a cortar. O atirador principal gritou. Sarah ouviu. Os sons de Thornton tateando com instrumentos, sua respiração rápida e superficial. Ele estava em pânico, cognitivo sobrecarga. Suas mãos estariam tremendo. Suas decisões ficaram comprometidas. Ele estava vou matar esse paciente por pura força e incompetência, e então os hostis foram ela vai começar a matar reféns. Olhou para as mãos trêmulas dela, só que eles não estavam mais tremendo. Eles estavam perfeitamente estáveis. Sarah Mitchell fechou os olhos por um longo tempo. Momento. Quando ela os abriu, Valkyrie estava olhando para fora. Ela saiu dos sombras e caminhou em direção à sala de trauma 1. O portão dela havia mudado completamente. Não.
Por mais tempo os passos arrastados e apologéticos de a enfermeira tímida. Seu andar era ponderada, determinada, seu centro de gravidade baixa. Seus ombros estavam para trás. Ela estava de cabeça erguida. Examinou o ambiente com o olhar. Com a precisão sistemática de um operador treinado eliminando inimigos território. O profissional hostil viu a primeira dela. A arma dele surgiu instantaneamente, rastreando seu centro de massa. Pare. Suba. O chão agora. Sarah não parou. Ela nem olhou para ele. Ela caminhou diretamente em direção à sala de trauma 1, seus cinza olhos azuis fixos na entrada. Você ter um paciente com intraabdominal hemorragia e provável víscera oca perfuração, disse ela, com a voz dela completamente diferente do tímido sussurro que ela usava há 2 meses. Era claro, projetado, autoritário, um comando de voz. Seu cirurgião é vivenciando uma resposta aguda ao estresse e atualmente está inoperante. Seu paciente estará morto em 8 minutos. Sem intervenção. Vou entrar lá. Para consertá-lo. Eu disse, deite-se no chão. O profissional aproximou-se, o seu pistola agora a centímetros de sua cabeça. Sarah parou. Ela se virou para olhá-lo, e algo em seus olhos o fez parar. Passo involuntário para trás. Se você atirar, seu amigo morre, disse ela secamente. Se você não me deixar trabalhar, seu amigo morre. Se você continuar brandindo essa arma por aí e me distraindo, seu amigo morre. Então, você tem uma escolha. Deixe-me salvá-lo. Ou comece a planejar um funeral. A liderança, o homem armado, correu até ele. Quem é esse? Quem? Você, sou enfermeira, disse Sarah. E eu sou a única pessoa nisso, construindo quem pode salvá-lo. Então, ou atire em mim ou saia da minha frente. Profissional e atirador principal trocaram olhares. O profissional, seus olhos se estreitaram. Ele a estava avaliando. Da mesma forma que ela o avaliara, procurando por revela fraquezas e ameaças. Você não é uma enfermeira normal, disse ele. Devagar. O jeito que você se move, o jeito que você fale, você é militar. Sou o que for preciso para manter essas pessoas. Os reféns estão vivos, disse Sarah. Do relógio tic-tac, 7 minutos. O profissional, ela tomou uma decisão. Ela entra. Mas Khaled, fique com ela. Se ela tentar qualquer coisa, atire nela nas costas. Ela pode trabalhar paralisado, se necessário. O atirador principal, Khaled, agarrou Sarah por o braço. Seu aperto era firme como ferro, seu arma pressionada contra a parte inferior das costas dela. Tente. Qualquer coisa e você morre, ele sibilou para ela. Entendido, disse Sarah calmamente. Eles entraram na sala de emergência 1. Dr. Thornton levantou o olhar do paciente, com as mãos nos olhos. Coberto de sangue, seus olhos selvagens. Sarah, o que você... Saia da frente, doutor, Sarah disse. Ela foi até a pia. Esfregou as mãos com a velocidade de alguém que já fez isso 1000 vezes no campo, e encaixado em esterilizado luvas. Ela se aproximou da paciente, seus olhos examinando a ferida, os monitores, o equipamento. BP 740, frequência cardíaca 140, saturação de oxigênio 88%, hemorragia interna maciça, sem tempo para exames de imagem, sem tempo para cirurgia adequada. Preparação. Preciso de um catéter angiográfico de calibre 14, 50 seringa de 1 ml, 1 litro de soro fisiológico morno, o sangue negativo, 4 unidades e um corte à baixa bandeja, disse Sarah. Sua voz era precisão mecânica. Sem hesitação. Nós não
Ter o negativo prontamente disponível, Thornton gaguejou. Precisaríamos ligar para o banco de sangue. Depois me traga o que for preciso. Produto doador universal que você tem no refrigerador de acesso rápido. Agora as mãos de Sarah já estavam se movendo, apalpando o abdômen do paciente. Doutor Thornton, você precisa inserir um catéter venoso central, femoral. Acesso. Você consegue fazer isso? Thornton olhou fixamente para ela. Como você sabe? Você consegue fazer isso? Sim, eu posso. Então faça. Necessário acesso de grande diâmetro para volume e ressuscitação. Sarah se virou para Khaled. Eu preciso dos dois. Mãos livres. Se você atirar em mim, seu amigo morre. Você entende? Khaled olhou até a porta onde o profissional estava observando. O profissional assentiu com a cabeça. Uma vez. Khaled baixou a arma, mas não a guardou no coldre. Trabalho. As mãos de Sarah moveu-se com velocidade e precisão impressionantes. Ela identificou a ferida de entrada. Uma única entrada do tiro logo abaixo da costa esquerda à margem. Sem ferimento de saída. A bala estava ainda lá dentro. Ela palpou cuidadosamente. Lesão hepática, possivelmente esplênica, envolvimento peritoneal significativo. Acúmulo de líquido e sangue no abdômen, cavidade. Bisturi, ela disse. Jessica Shen, que haviam recebido ordem para entrar na sala de emergência para ajudar, entregou-lhe o instrumento. Com as mãos trêmulas. Sarah, o que você é? O que eu estava fazendo? Salvando a vida dele, disse Sarah. Sucção. Preciso de sucção constante. O que? O que aconteceu a seguir seria discutido em os corredores do Mercy General por anos. A enfermeira tímida e incompetente que não conseguia segurar um retrator sem agitação prosseguiu causando danos. Laparotomia de controle com a habilidade de um cirurgião de combate. Sua incisão foi perfeita, mediana, ágil, controlada. Ela entrou na cavidade peritoneal, evacuou o sangue, identificou o sangramento-fonte, um fígado de ponta a ponta laceração, e a preencheu com curativo cirúrgico. Golpes em menos de 3 minutos. Hemostasia, conseguido, anunciou ela, iniciando o fluido ressuscitação. Jéssica, pendure o sangue. Prepare um segundo linha. O Dr. Thornton ficou paralisado, observando-a trabalhar. Onde você aprendeu? Para fazer isso. Sarah não respondeu. Ela estava já fechando, colocando um temporário curativo a vácuo, estabilizando o paciente. Os monitores começaram a mudar. Pressão arterial subindo, frequência cardíaca estabilizando. A saturação de oxigênio está aumentando. Ele está indo para conseguir, disse Sarah baixinho. Mas ele precisa de um adequado e de um cirurgião vascular. Em até 2 horas, ou a embalagem falhará. O profissional hostil entrou em ação. A sala de emergência. Ele olhou para o paciente, nos monitores, com Sarah. Você salvei-o por enquanto, disse Sarah, despindo-se. Ela tirou as luvas. Ele precisa de uma resposta definitiva. Conserto. Isso não é da sua conta. Uma profissional estudou o rosto dela. O que é? Seu nome. Sarah Mitchell. Seu verdadeiro nome. Sarah encontrou o olhar dele. Por um instante, nenhum dos dois falou. Então as luzes se acenderam. Apagou-se. Todas as luzes do hospital. Simultaneamente corta para preto. Emergência. Os geradores entraram em funcionamento 3 segundos depois. Banhando o pronto-socorro em uma luz vermelha fraca de emergência. Iluminação.
E pela entrada principal, movendo-se como sombras, surgiram 6 figuras em equipamento tático completo. Os Nave-Seals chegaram. A equipe SEAL avançou pelo hospital escuro com o fluido precisão dos predadores de topo. Sarah os viu entrar pela porta principal. Portas. 6 operadores com equipamento completo, noturno. Óculos de visão abaixados, HK-416S com silenciador prontos para agir. Eles se moveram em um padrão formação em cunha dupla, 2x, limpando os cantos. Com eficiência comprovada. O homem da ponta carregava um escudo balístico. A parte traseira à segurança tinha uma espingarda de arrombamento a tiracolo. Pelas costas dele. Isso não foi um resgate. Equipe. Esta era uma equipe de extermínio. A profissional hostil, aquele que Sarah tinha mentalmente designado como hostil, reagiu instantaneamente. Ele agarrou o Dr. Thornton e pressionou sua CZ-75 contra a do médico. Templo. Todos permanecem onde estão. E matarão os reféns. A equipe SEAL ficou paralisada. O homem da frente ergueu o punho. Sinal militar universal para parar. A iluminação vermelha de emergência lança uma mensagem demoníaca. Sombras sobre seus equipamentos. Através do capacete balístico e proteção facial. Sarah não conseguia ver rostos, mas ela podia ver o remendo na placa do jogador da ponta. Porta-aviões. Um tridente dos Navy SEALS e o Cartas 10 GRU Guerra Naval Especial Grupo de Desenvolvimento. Operadoras de nível 1. O melhor que a América tinha a oferecer. Agentes federais. A voz do homem de confiança. O som ecoou por um amplificador de voz. Liberte os reféns e largue o seu armas. Este é o seu único aviso. Khaled, o atirador principal na fila de espera quarto, em pânico. Ele agarrou o jovem auxiliar de enfermagem novamente e disparou um tiro contra o teto. Afaste-se ou começaremos assassinato. A resposta do homem de Seal Point foi imediato e frio. Você está cercado. Não há escapatória. Liberte-se. Os reféns agora. O cérebro tático de Sarah estava correndo. Os SEALS tinham um excelente posicionamento, mas eles não conseguiram assumir o tiro. Muitos reféns na fila. Incêndio. Risco muito alto de danos colaterais. Baixas. Os hostis sabiam disso. Impasse. Isso se transformaria em uma negociação prolongada com reféns, a menos que alguém mudou a equação. Ela estava em pé na sala de trauma 1, coberta de sangue da cirurgia com o inimigo, a profissional, entre ela e a porta. Ele havia mudado sua arma de Thornton na direção geral de equipe SEAL. Seu dedo no gatilho. Postura de combate, empunhadura correta, controlada respirando fundo, definitivamente com treinamento militar. Sarah, doutora, Thornton sussurrou. Onde ele estava pressionado contra a parede, a arma do inimigo já não estava apontada para ele. Cabeça, mas perto o suficiente. O que é o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Silêncio, murmurou Sarah. Seus olhos rastrearam os movimentos da equipe SEAL. O homem da frente estava usando sinais de mão, orientando sua equipe a estabelecer um perímetro. 2 operadores se destacaram para garantir a saída de emergência. Um se moveu em direção à área das ambulâncias. Eles estavam encurralando os hostis, mas com cuidado, lentamente, tentando não desencadear o massacre. Então Sarah viu algo que fez o sangue dela gelar. A paciente ela acabará de salvar o homem ferido na mesa da sala de emergência, estava acordando. O efeito do analgésico estava passando e ele estava começando a se mexer, começando a gemer.
Em aproximadamente 30 segundos, ele vai começar a gritar e isso seria quebrar o frágil impasse. Ela precisava. Haja. Agora mantenha calma, ela sussurrou para Thornton. Quando eu me mudar, Daisy fique. Para baixo. O quê? Sarah. Mas Sarah já está em movimento. Não em direção ao Ciel. Equipe. Não em direção à saída. Em direção ao hostil. Ela diminuiu a distância. Entre eles em 3 passos silenciosos. Dela o ângulo de ataque dele era perfeito. A visão periférica estava focada em equipe Ciel, sua arma rastreando os movimentos. Ele nunca a viu chegar. Ela havia aprendido isso em Mogadíscio. Refinado na Síria. Aperfeiçoou em uma dúzia instalações de treinamento para visão noturna. Como fazer desmantelar um inimigo armado em combate corpo a corpo quartos. Sua mão esquerda disparou e prendeu a mão dele que segurava a arma. O polegar dela dirigindo. No ponto de pressão entre seus polegar e indicador, forçando sua pegada para afrouxar. Simultaneamente, sua direita cotovelo atingiu seu plexo solar. Greve curta e brutal que expulsou todos o ar de seus pulmões. Enquanto ele dobrava ela então tirou a pistola da mão dele. Mão com torção de pulso praticada, larguei e fiz a transição imediatamente. Para um mata-leão. O inteiro a sequência levou 1,4 segundos. Hostil. Era bem treinada. Ela reconheceria isso. Mesmo com o ar cortado. Ele tentou contra-ataque uma tentativa de projeção de quadril com uma cotovelada. Contra-ataque. Mas Sarah tinha 40 libras de o peso do corpo dele pendurado nas costas dela, o dela pernas enroladas em sua cintura, os braços dela apertado firmemente em volta de seu corroído artérias. Ela não estava obstruindo suas vias respiratórias. Ela estava interrompendo o fluxo sanguíneo para ele. Cérebro. Ele teve talvez 10 segundos de perda de consciência. Oclusão vascular. Ela sussurrou em seu ouvido enquanto ele se debatia. Dormir ele ficou mole. Ela o derrubou no chão. Manteve a posição por mais 3 segundos para garantir que ele estivesse completamente inconsciente, depois rolou para o lado, e ela imediatamente levantou as mãos. Amigável, amigáveis, ela gritou para a equipe Ciel. Sou enfermeira. Neutralizei o hostis. 3 pontos de laser vermelhos imediatamente pintou o peito dela. 3 rifles separados mirando no centro do corpo. Mãos onde podemos vê-las, o ponto ao homem ordenou, não se mexa. Obedecendo, Sarah disse, mantendo as mãos erguidas. 2 mais hostis na sala de espera. Um é amador, emotivo e de alto risco. O outro está contido. Os reféns estão entre você e eles. Eu posso acalmar os ânimos. A cabeça do homem da ponta inclinou-se ligeiramente. Até mesmo através dos óculos de visão noturna, Sarah sentiu o olhar dele a avaliando. Fique aí. Nós cuidaremos disso. Eles vão começar. Executando reféns, disse Sarah categoricamente. No momento em que eles perceberam que sua equipe era o líder caiu, eles entraram em pânico. Você sabe, eu estou certo. Uma longa pausa então. Quem são? Você. Sarah encontrou o olhar dele, ou onde ela estava. Estimava que seu olhar estivesse atrás dos óculos de visão noturna. Alguém que sabe como isso termina se você entra em voz alta. Deixe-me falar com eles. Negativo. Civil, fique abaixado. Mas a voz de Khaled vinda da sala de espera quebrou o impasse. Rashid. Rashid. O que está acontecendo? Responda-me. Nenhuma resposta do inimigo inconsciente 1. Se você o machucar, eu o matarei.
Todos. Juro por Alá, vou matar. Todos eles. Um tiro. Uma mulher gritou. Ele atirou em alguém. Intencionalmente ou não, não importava. O homem da ponta de selo, a postura mudou instantaneamente. Atirador de elite, faça, você tem alguma chance? Negativo. Uma voz, transmissões instalando. Civis demais em a linha. Não posso garantir uma eliminação limpa. Khaled estava em espiral descendente. Sarah conseguia ouvir isso em sua voz. O tom subindo, as palavras vêm mais rápido. Medo, adrenalina e o desespero eram letais combinação. Ele ia começar executando reféns sistematicamente. Ela já tinha visto isso acontecer. Em Alepo, quando uma negociação fracassou. Ela tomou uma decisão. Antes da equipe SEAL, se ela pudesse impedi-la, Sarah Mitchell se levantou. Passou por cima do inimigo inconsciente e entrou diretamente no sala de espera. 3 miras a laser. A equipe SEAL a rastreou imediatamente. Estava gritando para ela descer, mas ela os ignorou. Ela entrou no centro da sala de espera onde 40 reféns jaziam no chão, onde Carly estava parado com sua Glock pressionada contra o corpo. Brenda Williams lidera onde a terceira hostil, aquele na saída de emergência, ele estava com a arma em punho, seguindo-a. Sarah levantou as mãos, mas sua postura. Ela não era submissa. Seus ombros estavam de costas. Sua cabeça estava erguida. Quando ela falou, sua voz ecoou por toda a sala. Com absoluta autoridade. Khaled, ela disse. Disse. Não em voz alta, não agressivo, apenas sim, claro. Seu líder de equipe está vivo, mas inconsciente. Seu amigo na mesa está estável. Você alcançou seu objetivo. Missão. Os operadores na porta não vão atirar em você se você se render pacificamente. Mas se você apertar esse gatilho, eles vão te matar antes que o corpo de Brenda atinja o chão. Então, vamos falar sobre como todos saem daqui vivo. A mão de Khaled estava tremendo. A arma pressionou com mais força. Contra a cabeça de Brenda. Quem é você? Você não sou enfermeira. Sou alguém que já foi exatamente onde você está, disse Sarah. Silenciosamente. Desesperado, encurralado. Tentando salvar alguém de quem você gosta. Eu sei o que. É como quando a missão dá errado. Quando pessoas boas se machucam. Quando você é só tentando pegar seu irmão, seu colega de equipe, seu amigo para um médico antes eles sangram até a morte. Os olhos de Khaled se arregalaram. Como você faz isso? Porque eu já fiz. Sarah disse, já carreguei homens feridos através de território hostil. Mantive pressão sobre sangramentos arteriais sob fogo. Eu tenho fez a mesma escolha impossível que você. Fazendo agora mesmo. Quebra a lei ou assista alguém vai morrer. Ela deu um pequeno passo. Mais perto. Mas eis o que aprendi, Khaled. A missão termina quando sua equipe está seguro. Seu amigo está seguro. Rashid está vivo. Você venceu. Então abaixe a arma. E vamos terminar isso sem mais ninguém. Vamos nos machucar. Eles vão nos prender. Khaled disse, com a voz embargada. Eles vai nos mandar de volta para... Eu sei, disse Sarah. Suavemente. E eu sei o que acontece se você volte. Eu sei o que você está fazendo. Mas isto, ela gesticulou para os reféns, a equipe SEAL, as armas. Isso não salva ninguém. Isso só cria mais corpos, mais mães chorando, mais crianças sem paz. É isso que... Seu amigo gostaria disso.
É por isso que você arriscou tudo para salvá-lo. Lágrimas estavam escorrendo pelo rosto de Khaled agora. Ele é meu irmão, meu sangue. Eu não poderia deixá-lo morrer. Você não deixou, disse Sarah. Ele está vivo por sua causa. Por sua causa. Ele chegou até aqui. Por que você lutou por ele? Ele. É isso que irmãos fazem. Mas agora você precisa ser inteligente. Você precisa sobreviver para que você possa estar lá quando ele acorda. Abaixe a arma, Khaled. Deixe Brenda, pode ir. Isso acaba agora com todos. Respirando. A sala de espera estava completamente silêncio. 40 pessoas prenderam a respiração. A equipe SEAL estava com as armas em punho, mas não havia se engajado. Tudo estava equilibrado em a lâmina de uma faca. Khaled olhou para Sarah. Olhou bem para ela. Ele viu algo em seus olhos cinza azulados, na firmeza de seu maxilar, a maneira como ela se mantinha em pé. Reconhecimento. Você era militar, ele sussurrou. Você era uma delas. Sarah ela não confirmou nem negou. Ela apenas segurou seu olhar. Lentamente, Khaled baixou o seu arma. Ele libertou Brenda, que caiu no chão, soluçando. Ele se sentou. Sua Glock estava no chão e levantada. Suas mãos. Eu me rendo. Eu me rendo. O terceiro hostil, vendo Khaled desistir, fez o mesmo. Largou a arma e ele caiu de joelhos. A equipe SEAL se moveu. Instantaneamente, de forma rápida e eficiente. Zip colocaram algemas. As armas foram apreendidas. Os reféns foram evacuados para uma área segura. Os paramédicos correram para o local. O caos coordenado de um resgate bem-sucedido de reféns ocorreu, mas o homem da ponta dos SEALs não foi para o hostis primeiro. Ele veio direto para Sarah. Ele tirou o capacete e óculos de visão noturna, revelando um rosto curtido pelo tempo, barba castanho avermelhada, gelo olhos azuis e uma cicatriz no lado direito sobrancelha. Ele era enorme, pelo menos 1,93 metros de ombros largos, provavelmente 240 libras de músculo. Seu colete balístico tinha o selo Tridente e uma etiqueta com um nome, Breaker. Ele olhou para Sarah Mitchell, a tímida de 54 anos. Enfermeira com uniforme azul ensanguentado, e sua expressão era indecifrável. Senhora, ele disse baixinho, preciso que você venha comigo. Precisamos conversar. Eu preciso verificar como estão meus pacientes, disse Sarah. Voltando ao estado submisso postura, ombros curvados. Senhora. Sua voz era firme, mas não hostil. Eu faço isso há 20 anos. Eu sei o que acabei de ver. Eu sei como você se moveu. Eu sei como você falou com que hostil. E eu sei exatamente o que significa. Ele ergueu a mão, mostrando-lhe uma pequena tatuagem na parte interna do pulso. Coordenadas e um tridente. Eu sei quem você é, capitão. Eu sei o que você era, e preciso que você venha comigo antes outra pessoa descobre. Da Sarah. Seu coração parou. Sua identidade foi revelada. Após 3 anos se escondendo, sendo invisível, de não ser ninguém, isso havia levado uma situação com reféns e um SEAL operadora para desvendar tudo. Ela olhou nos olhos de Breaker e não viu nada. Hostilidade, mas também algo mais. Respeito. Reconhecimento, irmandade. Eu não sei do que você está falando, ela sussurrou. Valkyria, disse ele baixinho. Apenas essa palavra. O indicativo de chamada que ela. Levada para a Síria.
A lenda que era supostamente morreu em uma explosão de um artefato explosivo improvisado nos arredores de Alepo, há 3 anos. Sarah sentiu as paredes se fechando. O hospital estava agora repleta de agentes federais e locais policiais e militares. O rosto dela estaria em todos os relatórios pós-ação. Alguém iria divulgar o nome dela. Alguém cavariam. E as pessoas que a queriam mortos, aqueles que tentaram matá-la em Assíria saberiam exatamente onde encontrar ela. Ela salvou vidas esta noite. E ao fazer isso, ela selou a própria morte. Mandado. Preciso ir, disse ela, recuando repentinamente. Senhora, espere. Breaker entrou em contato, mas ela já estava se movendo. Virou-se e correu. Sarah correu. Não com passos arrastados e hesitantes. Passos de Sarah Mitchell, a tímida enfermeira, mas a corrida desenfreada de um operador treinado executando uma emergência extração. Ela irrompeu pelo portas da baía da ambulância para o frio noite em Chicago. Seu uniforme ensanguentado já está fazendo frio no ar de novembro. Atrás dela, ela ouviu a voz de Breaker, gritando, esperem. Não somos hostis. Somos amigáveis. Mas Sarah havia aprendido do jeito mais difícil que amigável era um termo relativo. As últimas pessoas que se consideravam amigáveis e haviam tentado matá-la em um esconderijo na Síria há 3 anos atrás. Ela cortou para a esquerda em direção ao funcionário. Estacionamento. Sua mente automaticamente calcular rotas, cobrir posições, vetores de perseguição. O hospital era agora está repleta de agentes federais. FBI, ATF, provavelmente segurança interna. Todos. A saída seria bloqueada. Todas as câmeras. Estaria gravando. O rosto dela estava sendo capturado por uma dúzia de telefones neste exato momento. Testemunhas publicam vídeos nas redes sociais mídia. De manhã, alguém correria reconhecimento facial. À tarde, as pessoas erradas saberiam exatamente onde ir encontrar. Ela chegou ao seu fim em 2015. Honda Civic, estacionado no canto de trás. Debaixo de um poste de luz quebrado. Sempre estacione. Nas sombras. Sempre tenha uma saída. Rota. As chaves dela estavam no seu uniforme. Bolso. Ela estava a 10 segundos de ser partiu para sempre. Capitão Jenkins, por favor. Espere. Sarah se virou. Breaker ficou de pé. A 6 metros de distância, mãos levantadas, arma com a arma no coldre. Ele estava sozinho. Ele havia deixado a sua equipe lá dentro. Atrás dele, vermelho e azul. Luzes iluminavam a fachada do hospital. O canto distante das sereias significava mais leis. A polícia estava chegando. Eu não vou. Para te prender, disse Breaker, com a voz embargada. Calma. Não vou denunciá-lo. Estou tentando ajudar. Eu não preciso de ajuda, Sarah. Disse, com a mão na porta do carro. Eu preciso desaparecer de novo. Você não pode. Não isso. Tempo. Breaker deu um passo cauteloso mais perto. Testemunhas demais. Muitas. Câmeras. Amanhã de manhã, seu rosto estará em todos os bancos de dados de inteligência. No país. Se você se candidatar, as pessoas quem tentou te matar na Síria vai descobrir você. Você sabe que eu tenho razão. A mandíbula da Sarah cerrou os dentes. Ele tinha razão. Ela havia sobrevivido há 3 anos sendo invisível, sendo ninguém. Esta noite, ela tinha entrado no luz, e não havia como voltar atrás. As sombras. O que você quer? Ela perguntou. Para conversar. 5 minutos.
Só isso. Estou perguntando. Olhos azuis como gelo de Breaker, vocês foram firmes. Vocês salvaram vidas esta noite. O meu também. Estávamos prestes a entrar. Alto e teria sido um sangue-banho. Você desescalou uma situação que teria resultado na morte de 20 reféns. Não é algo que eu esqueça. É isso. Não é algo de que eu me afaste. Você não sei quem sou, disse Sarah baixinho. Eu sei exatamente quem você é, Capitão Helena Reis, codinome Valkyria. 75º Regimento Ranger, destacado para JOC para operações especiais na Síria e no Iraque. 23 resgates em combate confirmados sob fogo inimigo. Condecorado com a Estrela de Prata pela Kia há 3 anos. Alepo. Só que você não foi morto. Você desapareceu porque alguém na cadeia ou comando queria você morto. Sarah sentiu o sangue escorreu do rosto dela. Como você sabe disso? Porque eu estava na equipe de resgate que retirou seu corpo daquele UNV. Breaker disse, exceto quando abrimos o saco para cadáveres no Morgan Hanstein. Não foi você. Foi uma mulher síria local com tamanho semelhante ao seu usando seu equipamento. Alguém preparou uma cena para você. Morte. Passei 3 anos me perguntando por quê, e agora eu sei. Você ainda está vivo. Por que você fugiu antes que eles pudessem terminar o trabalho? A mão de Sarah apertou a porta do carro. Todos os seus instintos gritavam para ela. Correr, entrar no carro e dirigir até chegar à fronteira canadense. Mas as palavras de Breaker atingiram como um soco. Marreta. Alguém mais sabia. Outra pessoa também estava fazendo perguntas. Quem queria que eu morresse? Ela perguntou. Eu não quero. Eu sei, mas posso descobrir. O disjuntor pegou mais um passo rumo à perfeição. Volte para o base comigo. Nós vamos te colocar em custódia protetiva. Execute isso no cadeia de comando. Descubra. Não. Sarah, ela balançou a cabeça. As pessoas que me querem os mortos estão na cadeia de comando. Indo para os militares, isso é suicídio. Então, o que é? Qual é o seu plano? Fugir para sempre. Mudar de nome. A cada 3 anos. Espere até o dia em que eles finalmente te alcançaram. Voz do Breaker agora estava difícil. Isso não é viver. Capitão. Isso é morrer lentamente. Foi isso que me manteve vivo por tanto tempo. E esta noite acabou com isso. Breaker gesticulou de volta na direção dele. O hospital. Você foi descoberto. Suas coberturas destruído. Correr não vai te salvar. Mas um som fez com que ambos congelassem. O estalo característico de um suprimido, um tiro de rifle seguido pelo som metálico de um bala atingindo metal a 3 polegadas na Sarah-cabeça. A janela do carro dela explodiu em um teia de aranha de vidro de segurança estilhaçado. O disjuntor se moveu instantaneamente. Contate o atirador de elite. Ele agarrou Sarah e a puxou para baixo. Atrás do Civic, enquanto mais 2 foram suprimidos. Os tiros atingiram o veículo. Erickson já está aqui. Como te encontraram? Rápido. Provavelmente andou assistindo ao hospital desde que comecei a trabalhar aqui, Sarah disse, com a voz estranhamente calma. A mente havia mudado para o modo de combate, aguardando confirmação. Esta noite deu para eles. Outro tiro desferido. Pelo capô do Civic. Breaker ele sacou a arma. Uma Sig Sauer P226. De onde vem isso? Dos olhos de Sarah. Examinei a linha do telhado. Lá, um focinho. Clarão da garagem de estacionamento do outro lado do rua.
Quarto andar, canto noroeste. Estacionamento coberto, 400 metros, elevado posição. Você sabe atirar. Sou um combatente. Paramédico. Nós também treinamos com armas. Sarah, olhei para o disjuntor. Você tem um reserva. Revista. Ele entregou-lhe uma sem hesitação. Ainda me lembro como correr. E arma. Tipo andar de bicicleta. Da Sarah. Os olhos cinza-azulados estavam endurecidos agora, todos os vestígios. Da enfermeira tímida que se foi. Precisamos de mova-se. O atirador nos encurralou. Se houver uma equipe de apoio, eles estão se movendo para nos flanquear. Agora mesmo. Como se estivesse no programa aqui. Um SUV preto. Guinchou ao virar a esquina do estacionamento. Faróis apagados. Empreiteiros profissionais. Blackwell Segurança. Se Sarah tivesse que adivinhar, a mesma PMC que tentou matá-la em Síria. Estamos encurralados, disse Breakir. Eu preciso ligar para minha equipe. Não tenho tempo. Sarah, olhei para o hospital. 20 jardas de espaço aberto. Chão. Voltamos para dentro. Usamos o construa um abrigo. Reúna-se com sua equipe. Fortalecer os números. Você confia na minha equipe? Eu confio em você, disse Sarah. E agora mesmo, você é o único aliado que eu tenho. Breaker assenti com a cabeça. No 3, eu me deito e me cubro. Fogo. Corra. Não pare. Eu já vou estar bem. Atrás de você. Copiar. 1, 2, 3. Rosa de quebra e disparou 3 tiros controlados em direção à garagem de estacionamento. Sarah explodiu de cobertura, correndo em direção ao hospital entrada. As balas rasgaram o asfalto. Atrás dela. Ela ouviu o sinal de Breakir. Latidos, supressão de incêndios, forçando o atirador se abaixa. Eles irrompem de volta. As portas da baía da ambulância, assim como um SUV preto, atingiu 4 empreiteiros em equipamento tático. Os dois mundos colidiram. Sarah Mitchell, a enfermeira assustada que tremeu ao ver o sangue, e Valkyria, a médica de combate que operavam sob fogo no próprio inferno. A máscara havia sumido. O leão estava livre, e as pessoas que tentaram matá-la há 3 anos haviam acabado de cometer um erro fatal. Eles a fizeram lembrar de quem ela realmente era. A área de embarque das ambulâncias mergulhou no caos. 4 empreiteiros da Blackwell invadiram o local. Pelas portas, armas em punho, treinados em Sarah e Breakir. Eles usavam preto. Equipamento tático, sem insígnias, suprimido. HK416S com site Zeltec. Profissional. Assassinos agindo por fora. Alvo adquirido, disse o empreiteiro principal. Seu rádio. Mulher de 54 anos, loira, uniforme azul. Confirmando identidade. Helena Reis, ligue. Assinar Valkyria, autorização para encerrar. A mente de Sarah mudou para modo de combate puro. 4 inimigos, 8 jardas. Breakir tinha 15 balas em sua SIG. Ela tinha um carregador extra, mas nenhuma arma. A sala de emergência atrás deles ainda estava cheia de reféns, agentes do FBI, policiais locais. Um tiroteio aqui seria um massacre. Agente federal, gritou uma voz do FBI. Dentro da sala de emergência. Larguem suas armas. Os empreiteiros nem hesitaram. Eles abriram fogo contra os agentes do FBI. O som era ensurdecedor, mesmo com supressores. Mastigação controlada em rajadas de 3 rodadas através da divisória de vidro do balcão de triagem. 2 agentes desmaiaram. Os demais se espalharam para se proteger,
Quebra-gelo agarrou Sarah e a puxou para trás de um pilar de concreto. Estão matando agentes federais. Isso é um assassinato autorizado. Alguém sob efeito de drogas. Ele quer você morto. Eu sei, disse Sarah. Seus olhos cinza-azulados percorreram a sala, catalogando recursos com brutalidade e eficiência. Carrinho de colisão de 20 pés. Desfibrilador de 8,000 volts, suficiente para parir um coração. Extintor de incêndio no parede. Spray químico para camuflagem. Cilindro metálico usado como arma. Cilindro de oxigênio. Explosivo sob pressão se rompido corretamente. Quebrador. Qual é o do seu time? Posição, perguntou Sarah. Ele digitou a sua. Rádio. Relatório de situação do caos. Uma voz crepitou. De volta. Pronto-socorro principal assegurando os reféns. O que está acontecendo? Qual é o seu status? Área de ambulâncias. 4 hostis. Empreiteiros contratando agentes federais. Nós preciso de um backup agora. Copiar. 90 segundos. Nós não tenho 90 segundos. Sarah disse que os empreiteiros estavam avançando usando fogo e táticas de movimento. 2 se movendo enquanto 2 forneciam fogo de cobertura. Eles tinham cheguei ao pilar em 30 segundos. Preciso uma arma aqui. Breaker entregou-lhe a sua assinatura. Você atira melhor do que eu. Enfim. Você não sabe disso. Você é Valkyria. Eu li sua resenha. Relatórios. Tiro na cabeça a 400 metros com um M4. Miras de ferro. Em uma tempestade de areia, Breaker sacou uma faca tática do cinto. Eu me viro. Sarah checou as assinaturas. Câmara. Um cartucho carregado. 14 no revista. 15 no total. 4 alvos. Ela tinha preciso fazer com que cada tiro conte. No meu sinal. Jogue a faca em direção ao topo da cabeça. Luzes. Preciso de escuridão. O disjuntor não funcionou. Pergunta. Ele apertou a faca. Pronto. A respiração de Sarah diminuiu. Sua frequência cardíaca caiu. O tempo pareceu dilatar. O caminho sempre foi assim em combate. O mundo aguçando-se até atingir um foco cristalino. Ela tinha já fiz isso 100 vezes. Alepo, Mossul, Kandahar. Inimigos diferentes, mesmos. Dança. Agora, ela sussurrou. Breakers a faca voou. A lâmina estilhaçou luminária fluorescente acima do empreiteiros. Choveram faíscas. A iluminação de emergência caiu pela metade. A área de embarque da ambulância ficou na sombra. Sarah se moveu. Ela contornou a coluna de forma baixa e rápida. O sinal é feito numa postura perfeita de tecelão. 2 fotos. O primeiro empreiteiro, o único. Preciso, deu uma volta pelo parte exposta do pescoço dele logo acima de colete balístico. Ele desceu engasgando. O segundo empreiteiro girou em direção a ela. Mas Sarah já estava em transição. A tiro, seu suporte de NVG. Os empreiteiros desligou a visão noturna, dando a Sarah vantagem no caos. A bala destruiu as lentes e ricocheteou para dentro. Sua órbita ocular. Ele caiu. Contato esquerda. Breaker gritou. O terceiro empreiteiro havia dado voltas tentando flanco. Sarah não conseguiu finalizar. Breaker estava na linha de fogo. Ela fez algo que o empreiteiro não esperava. Ela atirou a arma na cara dele.
O pesado da pistola atingiu seus óculos de visão noturna, deixando-o atordoado por uma fração de segundo. Sarah encurtou a distância, agarrou o fogo, tirou o extintor da parede e o balançou, como um taco de beisebol. O recipiente de metal conectado ao seu capacete com um estalo nauseante. Ele cambaleou. Sarah largou o extintor, rasgou dele o rifle de suas mãos e usou o coronha para desferir 3 golpes brutais em sua garganta. Ele desmaiou, engasgando. 3 já foram, resta uma. A 4ª. O empreiteiro era o esperto. Ele tinha recuaram, usando a própria ambulância como cobertura, sua arma apontada para o único ângulo de aproximação. Impasse. Valkyria, ele gritou, sua voz distorcida através de a máscara dele. Tenho uma proposta. Você vem comigo em silêncio. Ninguém mais morre. Você luta e eu detono o C4 que coloquei em a linha principal de oxigênio do hospital. Todos morrem. O sangue de Sarah gelou. Ele estava blefando. Só podia estar. Só que ele é. Não estava blefando. Breakir sussurrou. Ele recuperou sua assinatura. Eu consigo ver o detonador em sua mão esquerda. Sarah, pensei rápido. C4 na linha de oxigênio. Se ele acionou o mecanismo, a explosão ocorreria, metade do hospital ficou destruída. Centenas de mortos. Mas se ela se rendesse, desapareceria. Em um local secreto, torturado por informações sobre a Síria, e depois foi morto. Por que eles querem tanto a minha morte? Sarah gritou. O que eu vi em Alepo, que vale tudo isso? Você sabe o que? Você viu, disse o empreiteiro. A operação que nunca aconteceu. A uma que matou 30 civis. Aquela. Certas pessoas querem ser enterradas junto com todos que estavam lá. A mente de Sarah flashback de 3 anos atrás. Síria. Naquela noite, tudo deu errado. Ela tinha estado integrado com uma equipe de 6J fornecendo apoio médico em combate. A missão: extrair um alvo de alto valor V de um refúgio seguro em Alepo. Mas quando a invasão ocorreu, não havia terroristas, apenas famílias, mulheres, crianças. O HVT foram informações incorretas, e alguém havia dado a ordem para eliminar testemunhas. Sarah havia recusado. Ela tentou salvá-los. Ela havia pedido ajuda por rádio da unidade de evacuação médica, mas a ordem veio do comando. Higienizem o local. Sem sobreviventes, sem ninguém. Evidências. Sarah foi forçada a assistir nós. Você deixou 3 crianças escaparem, as disse o empreiteiro. Você os escondeu no porão. Você ligou em uma grade falsa. Coordenar o ataque aéreo. As crianças estão vivas. Elas testemunharam que o Conselho de Direitos Humanos da ONU no mês passado. Eles citaram nomes. Meu empregador é um dos. Esses nomes. Quem? Sarah exigiu. Quem deu a ordem? Não importa. Você é morto de qualquer maneira. O empreiteiro levantou o detonador. Última chance, Valkyria. Você ou todos? Sarah olhou para Breakir. Ela olhou para a sala de emergência cheia de pessoas. Reféns que ela acabará de salvar. Enfermeiras com quem ela havia trabalhado. Pacientes que ela não fez nada de errado. Ela pensou naqueles 3 crianças sírias estão vivas porque ela havia desobedecido a uma ordem ilegal. Ela fez a escolha dela. Certo, disse Sarah, abaixando o rifle. Estou saindo. Não os machuquem. Sarah, não. O disjuntor chiou. Há outro jeito. Não há. Sarah entrou no aberto, mãos erguidas.
Estou desarmado. Vamos lá. Vá. O empreiteiro caminhou em direção a ela. Arma apontada para o peito dela, detonador ainda em sua mão esquerda. Ele tinha 1,83 metros de altura. Longe. 5T4T. Quase lá. A Sarah tem razão. Mão, aquela que estava tremendo por 2 meses, moveu-se mais rápido que o olho humano conseguia rastrear. Ela tinha sido treinada em Krav Maga e uma dúzia de outros combates corpo a corpo sistemas. Ela agarrou o empreiteiro cano do rifle e o empurrou para longe dela corpo enquanto simultaneamente a conduzia com a palma da mão esquerda no pulso, um golpe projetado para quebrar ossos. O detonador caiu. Sarah a pegou no ar com a mão. Com a mão direita, passou para a esquerda e deu uma joelhada no empreiteiro. Virilha. Enquanto ele se curvava, ela passou a aplicar uma guilhotina. A sua braços envolviam seu pescoço, o corpo dela queda de peso para puxá-lo para o chão. Interruptor. Prenda o detonador. Sarah gritou. Breaker mergulhou, agarrando o dispositivo antes que pudesse ser acionado. Consegui isso. O empreiteiro se debateu, mas o estrangulamento de Sarah estava encaixado. Ele bateu em desistência. O sinal universal de submissão. Sarah manteve a chave de braço por mais 3 segundos, e então o soltou. Ele desmaiou. Ofegante. As portas principais se abriram de repente. A equipe de segurança dos Breakers inundou o local. 5 operadores, armas em punho, em movimento com eficiência praticada. Eles limparam o quarto em segundos, garantiu a segurança do caído. Os empreiteiros estabeleceram um perímetro. O líder da equipe, um operador de grande porte com uma barba loira e um distintivo de código de chamada ao ler sobre o caos, Breaker se aproximou. Relatório da situação. 4 contratados abatidos, situação hostil. Ameaça neutralizada. 100 aliados. Baixas. Breaker fez um gesto em direção a Sarah. E temos uma situação. A Avoca analisou Sarah. Observou atentamente. Seus olhos acompanharam o movimento. A maneira como ela se posicionava, a postura tática, a forma como seu peso estava distribuído, os cicatrizes em suas mãos. Seu olhar parou em a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Caramba! Sussurrou a Avoca. Isso é impossível. Outra foca, mais jovem, com uma tatuagem de tridente visível em seu antebraço, deu um passo à frente. Chefe, quem é ela? A Avoca o ignorou. Ele estava olhando fixamente para. Sarah ficou como se tivesse visto um fantasma. Alepo 2021, a emboscada ao comboio. Você me puxou. De um em chamas. Você realizou uma amputação de campo na minha perna. Você disse. Poderíamos reconectá-lo se chegássemos a um hospital rápido o suficiente. Você ficou comigo. Durante 6 horas, enquanto aguardávamos a extração. Você me contou piadas ruins para me impedir de. Sarah entrou em choque. Faltou-lhe a respiração. Ela se lembrou. A jovem foca com amputação traumática da perna, aquela que estava chorando pela mãe. Ela tinha ficado com ele, conversei com ele, mantive-o vivo. Ela não sabia o nome dele. Ela simplesmente sabia que ele tinha 23 anos e estava assustado. Devastação, ela disse. Sussurrou. Eles me disseram que você morreu, a Avoca disse, com a voz embargada. Disseram que você. Eles foram mortos em combate. Eu fui ao seu memorial. Serviço. Eu fiz um discurso sobre como você salvou minha vida. Ele olhou para baixo, para o seu. Pernas, ambas ainda presas, totalmente funcional. A amputação funcionou.
Eles recoloquei, voltei a andar por causa de você. As outras focas estavam olhando fixamente agora. O mais novo, cujo codinome é Nômade, segundo seu distintivo, ele se pronunciou. Espere, ela é. Ela é a Valquíria. O combate médica. A lenda. Ela não é uma lenda. Drekir disse baixinho. Ela é real, e alguém muito poderoso tem tentado mate-a por 3 anos. Expressão de Avuk endurecido. Nem pensar. Ele apertou a chave. Rádio. Comando, aqui é Avuk. Temos uma situação que exige choque imediato e intervenção. Preciso de um canal seguro para Socom. Prioridade alfa. Devastação, você não pode. Sarah disse, quem me quer morta tem. O contato feito por meio dos canais oficiais é exatamente o que vamos fazer. Caos cortou-a dali. Mas não da maneira normal. Corrente. Vou direto ao almirante. Kaufman. Ele é da velha guarda, certinho, e ele me deve um favor. Se houver uma conspiração, vamos queimar tudo do topo. Sarah olhou para o CEO. Equipe a cercando. 6 operadores. Que lutaram nas mesmas sombras que ela tinham. 6 homens que entendiam o que era destinado a ser traído pelo sistema que você jurou servir. Por 3 anos, ela esteve sozinha. Ela vinha fugindo há 3 anos. Talvez fosse hora de parar de correr. Talvez era hora de revidar. Certo, Sarah. Disse. Mas faremos isso do meu jeito. Chega de escondendo-se. Chega de fugir. Vamos descobrir quem é e demos a ordem em Alepo, e nós fazemos, eles terão que responder por isso. Avok estendeu o seu mão. Bem-vindo de volta à luta, Valquíria. Sarah apertou a mão dela. Não tremeu nem um pouco. Atrás deles, o doutor e Marcus Thornton saiu cambaleando do ER, com o rosto pálido, seu terno caramassado e manchado de sangue. Ele olhou para Sarah, a enfermeira tímida de quem ele havia zombado e humilhado, agora de pé, cercado por fuzileiros navais, com um rifle a tiracolo. De volta ao chão, com toda a aparência de um guerreiro. Ela sempre fora assim. O quê? De Thornton a voz era quase um sussurro. O que são você? Sarah olhou para ele. Por 2 durante meses, ela permitiu que ele a menosprezasse. Ela o deixaria chamá-la de incompetente. Inútil, peso morto. Ela ficou parada ali, tremendo enquanto ele a destruía na frente de seus colegas. Agora, coberta em sangue e cordite, em pé com a maioria dos soldados de elite americanos militar. Ela deu a ele um pequeno e frio sorria. Eu sou a pessoa que acabou de salvar sua vida, Sarah repetiu. Você é bem-vinda, doutora. Então ela se virou e ela se afastou, ladeada por seus irmãos. De braços dados, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O rato sempre fora um leão. O mundo finalmente estava enxergando a verdade. 48 horas depois, Sarah Mitchell estava de pé. Uma sala de reuniões do Pentágono, de frente para pessoas que tentaram apagá-la. Almirante Kaufman agiu rapidamente. Investigações lançados, mandados expedidos, conspiradores preso. O arquiteto de Alepo, a pessoa que cobria o corpo, estava sentada à sua frente agora. Coronel Richard Vance, ex-operações do jogo policial atualmente algemado. Você deveria ter permanecido morto, disse Vance. Sua voz estava amarga. Nós te demos uma saída. Uma morte limpa, honras completas, benefícios para sua família. Você assassinou 30 civis e tentaram enquadrá-lo como terrorista. Golpe, disse Sarah friamente.
Então você tentou matar todos que testemunharam o ocorrido. Eu não sou o criminoso aqui. Deixa que as crianças escapam, cuspiu Vance. Elas testemunharam que destruíram carreiras. Bilhões em contratos de defesa foram cancelados. Por causa da sua consciência. Ótimo, Sarah. Disse. Espero que você apodreça. Almirante Kaufman acenou para os deputados. Levem-no embora. Eles arrastaram Vance para fora. Kaufman se virou. Para Sarah. Você tem opções, capitão. Reis. Reintegração integral com pagamento retroativo. Comando de treinamento, função de consultoria médica. Ou então, ele fez uma pausa. Baixa honrosa, completa. Benefícios e um novo começo. Seu escolha. Sarah olhou para Braquer e Avok, em posição de sentido ao lado de porta. Seus irmãos, sua equipe. Por 3 durante anos, ela esteve sozinha. Mas ela não estava. Não era mais uma soldado. Ela era algo caso contrário. Alta, ela disse baixinho. Com uma condição. Quero voltar para a enfermagem. Enfermagem de verdade, mas eu quero ensinar medicina de combate a soldados especiais para médicos operacionais. Compartilhe o que eu aprendi. Kaufman sorriu. Feito. Você vai ser baseado em Fort Bragg, instrutor cargo, contratado civil. Obrigado você, senhor. Uma semana depois, Sarah caminhou de volta ao Mercy General, não como Sarah Mitchell, enfermeira tímida. Como a capitã Helena Reis, consultor da DVR, lá para realizar uma sessão de treinamento sobre trauma. Gestão sob pressão. Dr. Marcus Thornton estava de pé na sala de conferências. Com toda a equipe do pronto-socorro presente, seu rosto pálido. Ele tinha visto as notícias, a Cruz da Marinha. Cerimônia, a homenagem presidencial, as manchetes. Herói de guerra, trabalhou infiltrado em um hospital de Chicago. Sarah caminhou até a frente da sala. Ela estava ainda com 1,62 metros de altura e com cabelo loiro escuro. E olhos azul acinzentados, mas ela se mantinha alta. Agora, ombros para trás, vestindo um terno profissional com suas medalhas no lapela. Bom dia, disse ela, sua voz clara e forte. Eu sou o capitão Helena Reis. Alguns de vocês me conheciam como Sarah Mitchell. Peço desculpas pelo engano. Eu estava me escondendo de pessoas que queriam que eu morresse. Mas quero que você saiba, todos os dias que trabalhei aqui, aprendi com você. Sua dedicação, sua compaixão, seu incansável compromisso em salvar vidas me inspirou. Ela olhou diretamente para Thornton. Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Thornton. Ele me ensinou algo importante. Lição. Nunca julgue alguém pela aparência. Aparência. Nunca presuma que fraqueza significa incompetência. Nunca confunda gentileza com incompetência. Covardia. Ela fez uma pausa. Alguns das pessoas mais fortes que conheço são aquelas que escolhem a compaixão em um mundo que recompensa a crueldade. Thornton olhou para o chão, com o rosto em brasa. Jessica Shen levantou a mão. Capitão Reis, você voltará a trabalhar aqui. Sarah sorriu. Não em tempo integral, mas estarei ensinando protocolos de trauma aqui trimestralmente. Compartilharei o que aprendi em zonas de combate para que você esteja pronto quando o pior passa por aquelas portas. Uma salva de palmas irrompeu. Até Thornton aplaudiu. Embora fracamente. Após a sessão, Thornton aproximou-se dela. Capitão, eu peço desculpas por tudo que eu disse. Eu estava errado. Você estava, disse Sarah simplesmente.
Mas você pode fazer melhor. Trate todos com respeito. Você nunca sabe quem eles realmente são. Thornton assentiu, humilde. 3 meses mais tarde, Sarah sentou-se em uma cafeteria em Chicago, vestindo roupas civis, lendo um livro. Uma jovem mulher aproximou-se dela, uma estudante de enfermagem, nervosa, agarrando seus livros didáticos. Com licença, você é? Você é, disse o aluno. Valquíria. Sarah sorriu. Eu sou Helena. E você, Maria? Eu quero ser um médico de combate como você. Então sente-se, Sarah disse, gesticulando para o vazio. Cadeira. Deixe-me falar sobre a coisa mais importante que já aprendi. Força. Não se trata de quão alto você grita ou do seu tamanho. Você olha. É sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Alguém está observando. Trata-se de se posicionar. Quando todos esperam que você fique no chão. Maria sentou-se, com os olhos arregalados, ouvindo. Sarah olhou pela janela para Chicago Horizonte. Ela esteve escondida por 3 anos. Agora ela estava livre. Livre para ser ela mesma. Livre para ensinar. Livre para salvar vidas. Sem medo. O rato sempre fora uma leoa. Ela só precisava do momento certo. Rugir. Wayne.